Fala galerinha, já sabe onde eu tô, né? Orquidário Cantinho das Orquídeas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da manutenção e quais tipos de substrato, terra, aonde que eu vou colocar minha orquídea e as minhas plantas. E lógico, vou vir aqui na banca aqui, junto com o Kennedy, que ele vai explicar pra gente. Chega mais pra perto, Serginho. O que a gente pode utilizar para colocar nas nossas plantas? Por exemplo, Kennedy, apresenta o pessoal de casa, logicamente, primeiramente. Prazer, Kennedy. Então, a gente está aqui na frente do bocashi. Primeiro, o que é bocashi? Bocashi é um adubo orgânico, né? Fermentado. A diferença é o que muitas pessoas, né, falam assim: eu encontrei bocashi fulano fez, outra pessoa fez. A diferença do bocashi tem que ser o quê? Fermentado. Se ele não for fermentado, ele queima. Então sempre longe da planta. Esse aqui é fermentado. A gente pode botar até por cima da planta e não queima. Bota ele, joga água e ele é um adubo de manutenção. O que é manutenção? Ele serve para crescer, para enraizar e para florir a planta também. Então ele é multifuncional. Multifuncional. Por exemplo, eu tô com minha planta lá em casa lá, cacto, uma flor do meu jardim, eu quero que ela dê uma melhorada, ficar mais frondosa, mais folhuda, eu boto bocashi. O bocashi. Horta, frutífera, o que precisar. Isso aqui é multifuncional, pode usar em tudo, então. Para tudo. Show de bola. A orquídea também, a orquídea usa muito ele também porque ele estimula mais a floração, dá mais botão na haste, né? Então, todos os tipos de orquídea pode usar o bocashi? Pode. Todas elas? Todas elas. É daquela que dá na pedra, epífita, né? Epífita, rupícula, ou as humícolas, que são aquelas que dá no chão da mata. Então todas elas pode usar bocashi. Pode usar. Então sem contraindicação e quantidade. Quantidade a gente vai por tamanho de vaso. O que é? Vaso tradicional que ele compra no mercado ou na floricultura, que é pequenininho, uma colherzinha de café de 2 em 2 meses. Conforme vai aumentando o tamanho do vaso, vai aumentando a quantidade proporcional ao vaso. Então é bem pouquinho. É bem pouquinho. Aí você mistura no top substrato ou põe por cima? Pode pôr por cima. E depois rega a planta. Aí ele vai saindo. E já vai pegando os componentes lá dentro. Isso. Pra árvore a gente usa o porta-adubo, né? Aquele adubo. É que vai escorrendo por dentro. Né? Isso. Passa água nele e sai só o sumo do adubo e espeta ele atrás da árvore. Bacana. Então agora a gente vai passar por uma segunda etapa aqui, que são os substratos de orquídea, que parece ser casca de pau, é isso? Isso. Na realidade é a casquinha de pau mesmo, né? Esse aqui já vem com carvão, né? Então, assim, cada quilo de casca de pinos é 200 gramas de carvão, a proporção, né? O carvão picado, o carvão vai ser o fósforo, né? E a casca de pinos já é onde que a planta vai se fixar, né? Tem planta que ela vai comer, por exemplo, o pessoal fala assim, a casca de pinos é só para orquídea? Não. Ela pode ser usada no antúrio, na samambaia. Então a gente vai fazer a compostagem, porque é parte orgânica. Então a natureza já na mata, a folha entra em decomposição e vai fazendo essa parte. Então já pode ir misturando. Então a gente tem desde a casquinha menor, que é para mudinha, para quando é para orquídea, a gente usa menor que guarda mais umidade. Certo. Quanto maior for o caco, né? Tem a número 2 e a número 3. Maior o caco, mais rápido ela seca. Então vai necessidade de mais água. Então isso daqui é fundamental para você colocar na sua orquídea, se você quiser ter ela com bastante saúde, né? Isso, exatamente. Agora, por exemplo, aqui é de pinos. Eu tenho na minha casa uns cavacos de madeira que eu tirei do meio da mata. Por exemplo, as cascas de madeira que eu saí do meio da mata. Funciona também? Então, vamos lá. A casca de madeira, o problema de tirar da mata e usar nela, que ela pode vir com larva de algum bicho que coma a raiz da planta ou coma até a planta, né? Ou fungo. Mas se a pessoa costuma fazer o quê? Não, peguei um caco na mata, quebrei ele, bota numa vasilha, uma coisa, bota ferver no fogo. Dá uma fervida nela, depois tira a água, deixa ela secar e utiliza na planta. Mas aí não vai tirar o nutriente que tem nessa casca? Não, tira não. A gente fala que tira até o tanino, que é prejudicial que também. Bacana. Né? Então isso que é bacana a gente entender, porque às vezes a gente tem na nossa casa, a gente não tá com tempo. É uma emergência, por exemplo. A gente não tá com tempo de vir aqui no orquidário e a gente precisa salvar aquela planta. Então a gente pode fazer isso. Pode fazer isso. Qualquer tipo de só não pode ser leitosa, né? Isso, é leitosa. Madeira leitosa e, tipo assim, pé de goiaba, de eucalipto, né? Que também não funciona. Não pode? Não, madeira lisa. Né? Tem que ser a madeira grossa, porosa, né? Caracachenta, né? Isso. Entendi. Então, vamos chegando mais pra cá. A gente vai fazer um destrinchado de tudo que a gente vai falar do substrato hoje. Esterco de galinha também é para orquídea? Então, o esterco de galinha é mais para folhagem, né? Orquídea a gente não utiliza. No lugar do esterco de galinha vai ser o bocashi. Esterco de galinha é o quê? É nitrogênio puro. Então ele vai fazer a planta crescer.
né? Se usar ele na orquídea, ela tem planta que vai puxar, mas só que você vê que o broto começa a vir, começa a apodrecer. É pico de nitrogênio, excesso de nitrogênio na planta. Entendi. Então você vai adoecer ela. Vai adoecer ela. Às vezes você tá lá você tem umas galinhas na tua casa, você tá juntando esses terros de galinha, você acha que você vai fazer o bem pra tua orquídea, e na verdade você tá matando ela. Exatamente. Aí você vai conhecer, começou a apodrecer o brotinho, pode puxar que a raiz já tá indo embora também. Então isso aqui é bom pra folhagem. Folhagem, frutífera, jardim, horta, qualquer coisa assim. Orquídea não. Aí agora a gente vai passar também, então isso aqui, orquídea zero, não pode. Agora a gente vai passar por esse negócio fofinho aqui, que parece um travesseirinho. É o musgo de asfagno. Esfagno, né? Isso, o musgo de esfagno, né? É um musgo desidratado, né? Na realidade, essa sacola aqui, você mergulha ela na água, deixa meia hora, ela dá 3 quilos. Ô, louco! Ela incha, né? Ele absorve a umidade. Então isso aqui é muito usado aqui, em região quente, né? Você que é de cidade quente, que seca muito rápido o substrato, a gente que tá na serra, né? Aqui é Friburgo, então aqui é mais úmido, então a gente não usa tanto ele para vaso, a gente usa ele só para árvore. Bota uma camadinha dele na árvore, vem com a orquídea, amarra ali, depois vem com outra camada por fora, enrola uma fita, uma amarra. Aí bota o suportezinho para botar o bocache. Isso, o adubinho atrás, né, da planta. Oh, que bacana. Então esse saquinho aqui, pequenininho, ele xuxa, grandão, né? Isso, ele hidrata, né? Hidrata. Pô, que bacana. Então eu usei isso aqui errado a vida inteira. Porque eu tirava do pacote e botava direto na planta. Não. Primeiro hidrata ele. Aí depois a gente aperta ele, tira um pouco de excesso de água e vai botando na planta. Olha! Tá bom? E é bom que ele vai manter a orquídea também, a raiz da orquídea... mais úmida, né? Mais não úmida, né? Encharcada, que ele vai puxar o excesso de água também. Pô, que bacana. E aqui você, por exemplo, botou na árvore igual que você falou aqui. De quanto tempo que você vai molhar a orquídea? Então, orquídea, quando é recém-plantada em árvore, a gente molha todo dia. Isso é uma regra, tá? Tanto no período do verão. Quando chove, a gente não molha. Mas se for período de inverno, tem que molhar todo dia, tá? Durante 2 meses. Viu que ela emitiu raiz e já começou a grudar na árvore, aí já pode parar de molhar. A raiz quando tá prateada? Então, prateada seca. Seca. Tá seca. Ela tem que estar verde. Tem que estar verdinho. Porque, por exemplo, a Phalaenopsis que eu tenho lá em casa, lá, que inclusive eu mostrei pro pessoal de casa no último programa, a parte que tá dentro do vaso tá verdinha, bonitinha, com aquela suadinha que dá naquele vaso transparente, mas as que estão pro lado de fora... fica cinza, né? Ela seca mais rápido. Então tem que borrifar uma aguinha por cima. Ah. Né? Pega um borrifadorzinho e joga ali. Isso é estética também. Sim. Que aquela que tá lá dentro do vaso que tá verdinha, ela tá hidratando a planta. Sim. Então, necessariamente, talvez aquela de cima até seque se você não hidratar. Ela começa a murchar até secar. Isso indica também que eu preciso trocar de vaso? Isso. Esteticamente, Tá já vendo? tá na hora de replantar ela e tapar a raiz dela de volta. Quando eu peguei com você, que também é aquela Phalaenopsis coração, ela era a haste inteira com flores. Isso. Agora ela tá brotando, vocês estão vendo em casa aí, ela tá brotando as florezinhas somente no final da ponta da haste. É normal isso ou tá faltando alguma coisa? Então, como ela é cultivada num clima, ela chegou para outro, na realidade ela já tinha finalizado a haste dela. Como ela chegou aqui, ela sentiu essa queda de temperatura, que é o que estimula ela criou uma haste nova. Ela cria de novo. Então ela voltou a crescer de novo, mas aí a haste certa dela vai ser quando ela brotar de baixo de novo. Aí ela vai vir aquela haste inteira igual a que você comprou. E tá saindo, tem umas 5 a 6 flores de um lado, da outra tinham 5, abortou uma. Isso, mudança de temperatura. Mudança de o clima temperatura. nosso já tá começando a entrar pro inverno, né? Então já começou a alterar muito a temperatura. Então eu não tô fazendo nada de errado. Não, naturalmente. Dela é só molhar e... Isso aí. E vai que vai. Agora, a mesma indagação que eu fiz com a questão da casca de árvore, do substrato, de botar as orquídeas, eu quero fazer com relação ao musgo asfagno. Por exemplo, a gente está morando numa região que tem bastante... não é esse, mas é um que é meio amareladinho, tem um que é mais roxadinho e tal, que dá... nas árvores, que lá em casa, por exemplo, eu tenho na frente da minha casa, ela tem uns palmitos plantados lá. E em volta dele dá muito desses musgozinhos aqui. Eu posso utilizar esse tipo de musgo também ou também tem esse problema da microbiota dentro dele que pode dar problema? Então, pode ser. Dá para usar, né? A gente tem que ver o quê? Muitos daqui, quando ele é retirado do local, ele seca e quebra. Sim. Ele não mantém esse pelinho, né, macio ainda. Ele desidrata e vai embora. Então ele não fixa. Então ele não é um musgo destinado a plantar orquídea, né? Ele é mais da natureza mesmo ali. Porque até mandei pro Kennedy, eu achei uma orquídea bonitinha, uma florzinha pequenininha, vermelha e alaranjada. Falei, olha Kennedy, que bonitinho, tava caída debaixo do nada, pendurada, simplesmente pendurada, sem estar fixada em raiz nenhuma. Mandei pra Kennedy e falei, Kennedy, você conhece isso aqui? Ah, isso aí é igual o lixo aqui, principalmente goiabeira, inclusive realmente lá em casa, o pé de goiaba tá lotado daquilo, nunca tinha notado. Exatamente. Aí, botei lá dentro, peguei esses fagos e tal, não sei o que, mandei mensagem pra ele, a foto, rapaz, isso aí, rapaz, isso aí gosta de sereno,
Assim, não gosta de vaso, gosta de árvore e tal, mas tá lá. Tá lá? Tá lá. Então, isso. Eu botei, mas não sei. Parece que a folha dela, ela tá meio que dando uma envelhecida, parece também caracachenta, né? Enrugando, exatamente. Então, ela já tá sentindo o ambiente, ela já sentiu Não que ela gostou. foi mudada de lugar. Raramente vinga. A maioria das orquídeas, quando você pega na natureza e quer replantar ela em casa, ela vai sentir. Que não é um ambiente que ela tá, aquilo ali é novo. É um ambiente diferente. Então a gente vai tentar encaixar ela no padrão que ela não é. Então ela vai sentir aquilo ali. A orquídea, quando compra na floricultura, ela já vem acostumada a esse substrato. Da natureza já não. Então ela tá acostumada ao clima Mas dela. o que me estranha é o seguinte, ela não estava fixada em absolutamente nada, ela estava pendurada num fio de uma... Não sei o que era, não sei se era uma parte da raiz dela, não sei. Tava lá pendurada. E vai Isso que bem. me surpreendeu. Exatamente. Aí eu levei pra casa, a moto passando aí. Aí eu levei pra casa, ela ficou meio triste, meio cabisbaixa, não gostou muito, até ele me alertou, falou assim, ó, não bota aí não que vai dar errado, não vai gostar. Exatamente. Então a melhor coisa que a gente tem que fazer quando a gente quer uma orquídea na nossa casa é fazer o quê? Botar na árvore. Botar na árvore. Que é o meio dela natural. Se você quer acha uma orquídea no quintal, alguma coisa assim, que dá isso daí, o passarinho sai polinizando, formiga, vários insetos transportam o pólen dela, né? A polina ou a semente vem pelo vento e agora pegando na casca da árvore cria uma orquídea ali do nada. Então, o ambiente dela é o tronco da árvore. É o tronco da árvore. Principalmente quando você recolhe ela na natureza. Aí se eu quero uma orquídea bonita, eu posso vir aqui, né? Isso, também tem aqui. Com Aqui certeza. a gente pode adaptar. Tenho que vir aqui, né? Já Isso, tá adaptado, tudo bonitinho. Vai ter, logicamente, aquele atendimento que você faz. Isso. Pós-venda também. Pós-venda, que a gente explica tudo isso que eu tô explicando aqui, a gente fala pelo zap pra ficar gravado lá. Top demais. Então é isso. E pra chegar aqui no Orquidário Cantinho das Orquídeas, como é que faz? Então, pegou a estrada Teresópolis-Friburgo, perto da Casa Suíça, que geria a escola, né? Chegou ali 3 km da Casa Suíça, na estrada Conquista Campinas. Facinho de chegar. Assim. Então é, gente, vem aqui no Orquidário do Cantinho das Orquídeas, o Kennedy vai fazer a mesma coisa que ele tá fazendo comigo aqui, na frente de vocês, na telinha da TV, ele vai fazer ao vivo, vai explicar o que cada coisa faz, as plantas, o que ela precisa, orquídea, folhagem, suculenta, cactos, a gente tem também plantas carnívoras, rabo de macaco, rabo de rato, tem a medusa agora também que você falou que chegou nova, né? Então, gente, vem aqui pro Orquidário Cantinho das Orquídeas que eu vou te contar, vocês vão ficar muito satisfeitos.